Canal Orações Católica para a Família. Hoje venho trazer a vocês a vida de um santo católico, um ser e uma pessoa igual a mim e a você, que seguiu e buscou o caminho da salvação. Como Jesus bem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho não é só para ser contemplado, é para ser caminhado. Como esse santo que hoje vamos ouvir a história dele, a história de vida desse santo, o caminho feito sobre a terra, as lutas desse santo para passar e propagar a palavra de Deus, o testemunho de fé e de vida desse santo. Bom, o nome do santo é esse aqui. Liturgia diária. O santo de hoje é esse aqui, ó. O santo de hoje nasceu na cidade. Santo. Navegação por Santo. Navegação 1. São Brás, cabeçalho 1. São Brás. Vamos escutar um pouquinho da história de São Brás. O santo de hoje nasceu na cidade de Sebaste, Armênia, no final do século III. São Brás, primeiramente, foi médico, mas entrou numa crise, não profissional, pois era bom médico e prestava um ótimo serviço à sociedade. Mas nenhuma profissão, por melhor que seja, consegue ocupar aquele lugar que é somente de Deus. Então, providencialmente, porque ele ia se abrindo e buscando a Deus, foi evangelizado. Não se sabe se já era batizado ou pediu a graça do santo batismo, mas a sua vida sofreu uma guinada. Essa mudança não foi somente no âmbito da religião. Sua busca por nosso Senhor Jesus Cristo estava ligada ao seu profissional e muitas pessoas começaram a ser evangelizadas por meio da busca de santidade daquele médico. Bom, pessoal, como vocês o escutaram aí, São Brás era médico. É como a gente tem a sabedoria, o Espírito Santo, a vontade de ser de Deus. O Espírito Santo age em todo lugar, em qualquer momento, em qualquer pessoa. Era médico, mas não era evangelizado. Mas ele sentiu a vontade maior de seguir a Deus. Vamos escutar mais um pouquinho. Toque longo, hein? Numa outra etapa de sua vida, ele discerniu que precisava se retirar. Para ele, o retiro era permanecer no Monte Ageu, na penitência, na oração, na intercessão para que muitos encontrassem a verdadeira felicidade como ele a encontrou em Cristo e na Igreja. Mas, na verdade, o Senhor o estava preparando, porque, ao falecer o bispo de Sebaste, o povo, conhecendo a fama do santo eremita, foi buscá-lo para ser pastor. Ele, que vivia naquela constante renúncia, aceitou ser ordenado padre e depois bispo, não por gosto dele, mas por obediência. Pessoal, como escutamos agora, a penitência na vida de um ser humano é tudo. Se você quer alcançar a santidade, se você quer alcançar a libertação, se você quer alcançar a cura, a penitência é onde nós vamos ter um tempo para conversar, nos redimir e alcançar aquilo que Deus tem para nos dar. Vamos escutar mais um pouquinho do santo. Sucessor dos apóstolos e fiel à igreja, era um homem corajoso, de oração e pastor das almas, pois cuidava dos fiéis na sua totalidade. Evangelizava com o seu testemunho. Como ouvimos agora, pastor. O que é ser um pastor? Aquele que guia o rebanho, aquele que orienta, aquele que conduz com o testemunho de vida e de fé. E Deus é a salvação, o caminho, a verdade e a luz. É o caminho para ser caminhado. Vamos mais um pouco. São Brás viveu num tempo em que a igreja foi duramente perseguida pelo imperador do Oriente, Licínio, que era cunhado do imperador do Ocidente, Constantino. Por motivos políticos e por ódio, Licínio começou a perseguir os cristãos, porque sabia que Constantino era a favor do cristianismo. O prefeito de Sebaste,
Dentro deste contexto e querendo agradar ao imperador, por saber da fama de santidade do bispo São Brás, enviou os soldados para o Monte Ageu, lugar que esse grande santo fez sua casa episcopal. Dali, ele governava a igreja, embora não ficasse apenas naquele local. Como ouvimos agora, política. O santo lutou contra os políticos. Na época dele, os imperadores. Um que tinha afeição ao cristianismo e o outro que tinha desafeição ao cristianismo. E para combater aquele, perseguiu o pastor de Deus. Política. O santo lutou contra a política da época. Vamos mais um pouco do santo. Conta a história que, ao se dirigir para o martírio, uma mãe apresentou-lhe uma criança de colo que estava morrendo engasgada por causa de uma espinha de peixe na garganta. Ele parou, olhou para o céu, orou e Nosso Senhor curou aquela criança. Aqui nós chegamos ao martírio. O que é o martírio? A condenação do santo por ser de Deus na época, por lutar pela verdade, pelo caminho e pela luz. Aqui conta que uma mulher tinha um filho engasgado. No momento do martírio, pediu ao santo que rezasse pelo filho dela. Ele olhou para o céu, orou, rezou e a criança ficou salva. O homem de fé, que naquele momento de aflição, da morte, ele poderia simplesmente olhar para aquela mulher ou não dar atenção. Mas ele, como pastor fiel, que caminhou no caminho de Jesus, ele pensou no próximo. Ele não pensou nele, pensou no próximo. Pensou na aflição, sentiu a dor, a aflição daquela mãe que pedia por aquele filho, mais do que a dor dele que ele estava naquele momento e seria martirizado. Vamos mais um pouquinho. Conheça 10 fatos sobre a... Peçamos a intercessão do santo de hoje para que a nossa mente, a nossa garganta, o nosso coração, nossa vocação e a nossa profissão possam comunicar esse Deus, que é amor. Chegamos ao fim da história do santo. Pessoal, nós somos seres humanos. Nós vivemos nessa terra. Somos filhos de Deus. Somos chamados e convocados a ser santos, testemunhando com a nossa vida, com a nossa história. Aquele que olha para você, olha para mim, vê refletir Jesus. Obrigado. Peço que vocês se inscrevam no canal, assinem os sinos das notificações para que possamos ter e produzir mais conteúdos como este. Obrigado. Tenham todos um santo mês, um santo ano. Que Deus abençoe todos e o Espírito Santo ilumine os passos de todos que crê na salvação e no caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Amém. Obrigado. Tela bloqueada.